Em Cavaleiros do Zodíaco somos apresentados a dois deuses que representam o Sol. Um deles se chama Abel e o outro se chama Apolo. Mas qual desses dois deuses é o mais poderoso? Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje vamos analisar qual o deus Sol mais poderoso. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Em 1988, no Japão, foi lançado o filme Sansei, a Lenda dos Defensores de Atena, sendo o terceiro filme da série Cavaleiros do Zodíaco. Ele teve um grande sucesso por onde passou, foi o primeiro longa-metragem da série, lançado durante a saga de Asgard no anime. Nesse filme, o deus Abel é apresentado ao lado de seus guerreiros da Coroa do Sol. O todo-poderoso filho de Zeus, Abel era o antigo deus do Sol na era mitológica, tomando o lugar de Apolo na época. Abel é destruído, isso porque seu pai Zeus temia seu poder e ambições. Abel então ressuscita nos tempos modernos, com o firme propósito de punir a raça humana por seus atos, devolvendo a Terra ao controle dos deuses. Acompanhado de sua guarda pessoal, os Cavaleiros da Coroa do Sol, Abel busca se aproximar de sua irmã menor, a deusa Atena, esperando contar com seu apoio para pôr em prática o fim da humanidade, utilizando o castigo divino para punir os humanos. Além de se autodeclarar como sendo o Deus Sol, Abel também possui um poder misterioso, capaz de ressuscitar os mortos. Ele traz de volta os Cavaleiros de Ouro que morreram na Batalha das 12 Casas. Sendo assim, percebemos que Abel também teria poder dentro do submundo de Hades, sendo capaz de trazer os mortos de volta à vida. Abel então seria uma anomalia entre os deuses, possuindo poderes além da compreensão, sendo que o Sol é apenas um simbolismo para ilustrar o seu verdadeiro poder. Abel, porém, não estaria preso ao simples controle do Sol, mas sim teria a capacidade de realizar outros feitos, tanto na Terra quanto no Yomotsu Hirasaka, Submundo e Olimpo. Sendo assim, o Deus Sol é alguém incontrolável e por isso conseguimos entender o temor de Zeus para com seu filho. Abel era um perigo não somente para a Terra e os humanos, mas também um perigo para os deuses e o universo. Já o deus Apolo nos foi apresentado muitos anos depois, mais precisamente em 2004, no filme Prólogo do Céu. Apolo não era o vilão central da história, na verdade a sua irmã Artemis e os anjos, que eram os grandes inimigos dos Cavaleiros de Bronze nessa história. Porém, após os Cavaleiros de Bronze derrotarem os anjos e Seiya recuperar todo o potencial do seu cosmo e tentar atacar Artemis, Apolo aparece. Ele salva sua irmã gêmea, a deusa da lua, e tenta punir Atena e Seiya. Apolo é um deus que possui uma postura de superioridade. Ele é muito alto, sendo talvez o personagem mais alto da série clássica. A batalha que Apolo tem contra Seiya de Pégaso também é muito impactante. Isso porque sabemos que nesse momento Seiya havia acabado de voltar ao seu auge. E mesmo assim, ele tem muitas dificuldades em sua luta contra o Deus do Sol. Seiya estava com a armadura de Pégaso em pedaços, e mesmo o cavaleiro suportando o poder dos ataques de Apolo, ele ainda assim não conseguia nem sequer tocar o Deus Sol. Apolo, diferente de Abel, possui poderes mais ligados ao Sol e à sua temperatura. Ele pode gerar poderes que queimam e desintegram tudo em sua volta. Vemos isso quando ele consegue em um piscar de olhos desintegrar as roupas de Atena e Seiya. Apolo também possui fortes poderes de telecinese, conseguindo até mesmo se teleportar em um instante e se esquivar dos golpes de Seiya. E ele também consegue teleportar qualquer objeto ou pessoa para o seu alcance. Ele faz isso com Atena, que estava longe de Apolo, porém é teleportada para próximo dele, mesmo contra a sua vontade. Visto isso, muitos podem dizer que Apolo teria um poder superior ao de Abel, porém as coisas não são tão simples assim. Abel também possui um poderoso cosmo e até mesmo Seiya não conseguiu tocá-lo com seus meteoros. Mesmo o Cavaleiro de Pégaso, utilizando a armadura de ouro de Sagitário, ele não conseguiu sequer acertar a primeira camada da pele de Abel. O cosmo de Abel possui o poder de repelir qualquer ataque, por isso toda vez que Seiya dispara os seus meteoros, ele recebia o dano de volta.
Abel mostra ser uma divindade extremamente poderosa. É mencionado no filme pelo mestre ancião que seu poder se equiparava ao de seu pai Zeus, tendo pleno domínio sobre o cosmo. Quando partiu para destronar o seu pai, muitas divindades foram necessárias para derrotá-lo. Apenas depois de uma longa e grande batalha é que Abel foi derrotado. Porém, no filme é dito que foi preciso Zeus e Apolo se unirem para derrotar Abel na era mitológica. Então podemos imaginar o quão forte e perigoso Abel poderia ser nessa época. Muitos alegam que Abel também criou réplicas das armaduras de ouro para que os cavaleiros ressuscitados pudessem utilizar. Isso acontece porque Camus e Shura, ao presenciarem Abel atacando Atena, se rebelam contra o deus. Eles lutam contra os cavaleiros da Coroa do Sol e são derrotados. Suas armaduras são completamente destruídas. E posteriormente Yoga veste a armadura de ouro de Aquário, que estava praticamente intacta. Muitos então acreditam que a armadura que Camus utilizava era uma réplica. Porém, meus amigos, eu acho que isso foi apenas um furo de roteiro do filme. Isso porque na luta de Máscara da Morte contra Shiryu, o Cavaleiro de Câncer afirma que nessa luta, a armadura de ouro não abandonaria o seu corpo. Isso porque ela estaria sendo protegida pelo cosmo de Abel. Então fica claro que ele utilizava a sua armadura de ouro original. Outra curiosidade sobre Abel é que seu nome verdadeiro seria Febo Abel, sendo assim uma referência à contraparte romana de Apolo. Tanto na mitologia grega quanto romana, o deus Sol é Apolo. Porém, em Roma, ele também era chamado de Febo, que seria o deus da luz e do dia. Febo significa brilhante ou luminoso. E como sabemos que em Cavaleiros do Zodíaco, os deuses gregos e romanos são entidades diferentes, talvez isso possa fazer algum sentido. Abel também possui seus 3 guerreiros da Coroa do Sol. Eles dizem que suas armaduras não são feitas da prata, do bronze ou do ouro, e por isso seriam cavaleiros diferentes dos cavaleiros de Atena. Porém, não é bem assim, meus amigos. Os cavaleiros de Atena também não possuem armaduras feitas de bronze, prata e ouro. Essas são apenas as categorias de suas armaduras. Elas, na verdade, são feitas de gamânio, oricalco e pó de estrela, sendo esses elementos místicos do universo de Cavaleiros do Zodíaco. Porém, é ao receber a bênção de suas constelações que elas ganham os brilhos equivalentes a bronze, prata e ouro. O problema é que as armaduras de Carina, Cabeleira de Berenice e Lince são classificadas como armaduras sem patente e podem fazer parte de um seleto grupo de 4 armaduras entre o exército de Atena, que não possuem classificação definida. Sendo assim, os 3 cavaleiros da Coroa do Sol são originalmente cavaleiros do exército de Atena. Isso porque suas armaduras fazem parte das 88 constelações. Nós não conhecemos quem seriam os seguidores de Apolo, porém em breve isso será possível, já que após o fim da saga Next Dimension, a saga de Zeus irá começar e Apolo será um dos principais personagens desta batalha. Provavelmente iremos conhecer mais detalhes sobre seu exército e também sobre o seu templo, mas voltando ao embate de forças entre os 2 deuses, acredito que na era mitológica, Abel realmente seria um deus mais poderoso do que Apolo, visto que ele foi capaz de fazer no filme A Lenda dos Defensores de Atena. Temos como base o quão poderoso ele seria na era mitológica. Porém, se levarmos em conta a atual capacidade de cosmo que eles nos foram apresentados, acredito que Apolo superaria o deus Abel. Isso porque Apolo demonstrou ter poderes muito acima dos cavaleiros de Atena e da deusa também, sendo preciso que Atena se junte com Ceia para que o cavaleiro pudesse causar um mínimo arranhão no rosto de Apolo. E além disso, Ceia precisou despertar uma nova armadura de Pégaso, sendo essa a armadura milagrosa. Já Abel foi derrotado por Atena e Ceia, após o Cavaleiro de Pégaso atirar a flecha de Sagitário em seu peito. Então, visto esses fatores, acredito que Apolo seja sim muito superior a Abel atualmente. Porém, na era mitológica isso é outra história. Nesse tempo, Abel era um deus em ascensão e utilizava o seu corpo original. Sabemos que após a morte ele ressuscitou depois de milênios, porém provavelmente esse Abel que conhecemos teria reencarnado como um humano.
e despertou sua alma divina apenas quando alcançou a fase adulta. Por isso, esse corpo de Abel não seria o seu corpo divino original, que foi destruído, e por isso, talvez ele tenha sofrido uma queda em seus poderes, não tendo tempo suficiente para alcançar o ápice de seu cosmo antes de lutar contra Seiya. Isso é algo que acontece com Athena. A deusa vai aprimorando seu cosmo com o decorrer das batalhas, até que ele fica cada vez mais próximo de seu poder original. Então acredito que o potencial do cosmo de Abel seja infinitamente superior ao potencial de Apolo, que já aparece em seu auge. Abel certamente é um deus muito perigoso, caso tivesse despertado todos os seus poderes. Além do controle sobre a terra, ele também poderia ter controle sobre a vida e os mortos, trazendo de volta guerreiros lendários de épocas longínquas para lutar ao seu lado em uma possível rebelião contra o Olimpo. Mas e vocês concordam comigo? Atualmente Apolo seria mais poderoso do que Abel, mas na era mitológica, Abel era mais poderoso do que Apolo? Comente aí para eu saber e obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?